Isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é só corrigir um detalhe que eu confundi na aula anterior. Confundi os nomes. Ah, é, esse detalhe que eu vou corrigir aqui, eu já corrigi na outra turma e postei um vídeo falando sobre também. Agora melhorou ali a imagem. Vamos lá. Eu falei o seguinte: quando a gente tem um corpo eletrizado, a gente está analisando campo elétrico. Quando a gente tem um corpo eletrizado positivamente ou negativamente, vai gerar um campo elétrico. Positivamente é afastamento, né? Então, quando a gente tem um campo elétrico, ele vai ser representado por várias linhas de campo elétrico, né? Que é o que a gente está analisando aqui. Beleza. Onde está o detalhe, professor? O detalhe está o seguinte: eu chamei essas linhas para vocês na aula anterior de linhas de indução do campo elétrico. Não, é linhas de força, só para corrigir. O nome dessas linhas aqui, ó, dessas linhas, são linhas de força. Linhas de força. É só isso que eu quero corrigir com vocês. Beleza? É só um detalhezinho que ficou da aula anterior aí. Só posicionar melhor um pouquinho aqui. Então vamos lá. Aqui agora eu vou representar para vocês o seguinte. Eu tenho um exemplo 3 e 4. Por que 3 e 4? Porque eu já fiz o 1 e o 2, né, na turma anterior, né, que é o terceiro E. Né? Então, com vocês aqui, eu vou fazer o exemplo 3 e 4, diferente para ter mais material de estudo para vocês. A gente viu assim: se eu tenho um corpo eletrizado, ele vai gerar um campo elétrico. Perfeito. O que é esse campo elétrico, professor? É a mesma ideia de um campo gravitacional, que é uma força, né? Tem a força de campo, a força de contato, a força de campo. O campo gravitacional é a força de campo que ela empurra esses corpos para o centro do planeta Terra. Um corpo eletrizado, ele gera um campo elétrico, né? Onde esse campo elétrico interage diferente do campo gravitacional. Porque o que a gente precisa para comprovar é uma carga de prova. Aí vai depender muito do valor da carga fonte, que é a carga geradora, né? E o valor da carga de prova, né? Se elas tiver mesmo sinal, vai se repelir, se tiver sinais opostos, vão se atrair, ok? E aqui agora a gente vai calcular a intensidade do campo elétrico num certo ponto. Como assim, professor? Olha isso aqui. Eu tenho uma carga elétrica, essa carga elétrica está a uma certa distância da minha carga geradora, a carga fonte, né? Só que para vocês eu trouxe o valor da carga elétrica, da carga de prova, e falei a força elétrica que ela está sofrendo. Como assim? Eu tenho uma carga fonte, que é uma carga com corpo eletrizado, ali no caso é positivo, e eu coloquei uma carga de prova próxima a ela, também positiva. Então a carga de prova, quando eu soltar ela, ela vai distanciar da minha carga geradora. Ela vai tomar essa distância, porque positivo e positivo se repele, né? Só que eu falei para você qual que é a força que ela está sofrendo naquele ponto, né? E te falei o valor da carga de prova. E a gente vai calcular essa intensidade do campo elétrico ali naquele ponto. Qual que é a intensidade dele? Né? A gente vai ver sobre isso. Muito fácil, né? Então, eu já fiz um representativo aqui, que a minha carga de prova está indo para a direita. Então, a minha força elétrica é para a direita aqui, ó, né? Com isso, como que eu calculo aqui, professor? Eu trabalho a fórmula de intensidade de campo elétrico através dessa fórmula, onde eu tenho um campo elétrico. Eu posso tirar essa setinha, porque eu vou trabalhar aí só a intensidade num ponto, né? Não tem problema. Então, a intensidade do campo elétrico, naquele ponto ali, eu pego a força que a minha carga de prova está sofrendo e divido pelo valor da carga de prova. E eu te dei esses valores. Te dei o valor da força elétrica e o valor da carga de prova, que é 2 microcoulomb. Com isso, se eu resolver, eu vou ter intensidade do campo elétrico é igual. Qual é o valor da força que ela está sofrendo? 8 newtons. Dividido pelo valor da carga de prova, que é 2
Você tem que lembrar que tem microcoulomb, então você tem que transformar isso aqui para 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, porque micro equivale a 10 a sexta negativo, né? Então você não pode trabalhar microcoulomb direto, você tem que transformar, né? Então vai ficar vezes 10 elevado a menos 6. Ok. Agora eu faço aquela divisão, né? Vou para as unidades de medida, né? 8 dividido por 2, eu conservo 10 a menos 6. Então, se eu fazer aqui, eu vou obter o seguinte. Campo elétrico é igual. 8 dividido por 2 vai dar 4. Vezes 10. Você vai conservar esse 10. Quando você subir o 10 a menos 6, vai ficar 6 positivo. Né? Como você está de Newton por Coulomb, então a unidade de medida aqui, ó, Newton Coulomb. É essa a minha representação. Deu uma travada aí ou não? Peraí. Travou um certo momento aí? Me diz aí. Acho que na hora que eu estava fazendo aqui, travou. Pelo menos ali para mim travou. Não sei se para vocês. Travou aí, ó. Isso. Deu uma travada mesmo. Então vamos lá. Vou voltar aqui. Vou dar uma explicadinha aqui, porque deu uma travada na internet. Problema que a gente passa direto aí, né? Já está acostumado. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu peguei a força e dividi pelo valor de carga elétrica. Carga elétrica, né, é 2 microcoulomb. Eu transformei para 2 vezes 10 a menos 6. Fui lá e substituí aqui embaixo. E dividi o 8 por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Né? Conservei o 10 a menos 6. E lembrando que 10 a menos 6, quando eu subir ele, vai inverter o sinal de expoente. Vai ficar 6 positivo. Ok? Tranquilo. Professor, o que isso quer me dizer? Quer me dizer que nesse ponto aqui onde está a carga de prova, é o seguinte, cada coulomb, 4 vezes 10 a menos 6 Newton Coulomb, me diz o seguinte, que a cada coulomb que eu adicionar ali, cada coulomb que eu adicionar nesse mesmo ponto, ela vai sofrer, essa carga elétrica vai sofrer 4 vezes 10 a menos 6 Newton de força. Então, a intensidade do campo elétrico me diz quanto de força cada coulomb vai sofrer se eu colocar nesse mesmo ponto. Foi o que a gente fez aqui agora. Então, o campo elétrico, num determinado ponto, ele tem uma intensidade, né? Então, eu sei que se cada coulomb que eu colocar ali, se eu colocar uma carga de 1 coulomb, ela vai receber uma intensidade. Se eu colocar 2 coulomb, vai receber o dobro, e assim por diante. Nesse caso, se eu colocasse de 1 coulomb, ia receber essa intensidade. Se eu colocasse 2 coulomb, ia receber o dobro, né? Porque é 2 coulomb. Cada 1 coulomb recebe essa quantidade de força em Newton. Beleza? Agora, aqui a gente vai fazer diferente, ó. Exemplo 4. Eu vou te dar o valor da intensidade do campo elétrico nesse ponto e vou te dar o valor, né, de coulomb da minha carga elétrica. Eu vou descobrir qual que é a força. Qual que é a força que ela está sofrendo ali? É tipo lei de Coulomb, só que aqui a gente vai fazer só para carga de prova, né? Então vamos lá. Lembrando que a forma que a gente está utilizando é campo elétrico é igual a força dividido pelo módulo da carga de prova. Módulo porque se o valor da carga elétrica for negativo, né, você pode colocar positivo, você já tira do módulo. Beleza. Agora aqui, ó, vou multiplicar por cruzado todo mundo. Força por 1 e E vezes Q, né? Então eu vou obter o seguinte: força vai vir para cá, que é igual E vezes Q, eu vou ter assim, ó, campo elétrico vezes o módulo da carga de prova. Com isso, eu venho aqui, ó, e faço a substituição dos dados. Não é força elétrica que eu estou querendo descobrir, que eu não tenho, eu só tenho o valor da carga de prova, que é 3 coulomb. E o valor do meu campo elétrico, ele falou que o campo elétrico é 2 Newton Coulomb. A cada coulomb, né, vai sofrer 2 Newton, só que eu tenho 3 coulomb. Vamos ver? Então, força elétrica é igual. Qual que é o valor do campo elétrico? 2 Newton Coulomb. 2 vezes o valor da carga elétrica, que é 3 Coulomb, né? Desse espaçozinho que eu quero colocar a unidade de medida para me apresentar para vocês aqui, ó. Então, beleza.
Eu vou cortar Coulomb com Coulomb. Eu vou ter força, que é igual. Quanto que é 2 vezes 3? Vai dar 6, né? 6 o quê? Sobrou Newton de unidade. Então é Newton. Então a força elétrica que essa carga sofre é 6 Newton, né? Então o que isso quer me dizer? Quer me dizer o seguinte, né? Se eu colocar uma carga de prova aqui de 3 Coulomb, igual está aqui, ela vai sofrer essa intensidade de força. E ela vai ser atraída ou repelida. Nesse caso, ela está sendo atraída porque a minha carga de prova é positiva e a minha carga geradora, a carga fonte, é negativa. Ok? Professor, eu pensando bem aqui, você falou para mim que o campo elétrico me diz quanto cada Coulomb vai sofrer de força, não é isso? Sim. Então vamos lá. O campo elétrico aqui, ó, é 2 Newton Coulomb. Ok? Beleza. Então vamos lá. Vamos pensar comigo aqui. Um Coulomb recebe quanto de força? 2 newton. É o que está me dizendo aqui, ó. 2 newton para cada Coulomb. Então, um Coulomb recebe 2 newton. 2 newton para cada Coulomb. Só que no exercício eu te dei 3 newton, né? Se eu te dei 3 newtons aqui de carga de prova, me diz aqui, então, ó, multiplica por x, que o resultado seria 6 mesmo. Porque cada Coulomb recebe 2 newton, então 3 Coulomb vai receber 6 newton. O professor está dizendo que se eu mudar aqui, então, ó, colocar um outro valor, 10 Coulomb, esse valor de força elétrica aqui vai ser 20? Sim, porque cada Coulomb recebe 2 newtons. Se você colocou 10 Coulomb, ele vai ser 20 newtons. Então, é uma proporção igual, beleza? Se você aumenta o valor de Coulomb, você vai aumentar ali, né? Você vai dobrando ali, aumentando o valor dessa intensidade da força elétrica. Beleza? Alguma pergunta aí, moçada? Hoje a gente ia fazer essa aula mais rápida aqui, só para me explicar e deixar um exercício para vocês ir treinando aí, né? Qualquer dúvida vocês vão mandar lá no grupo, eu vou estar ajudando vocês. Esse exercício pro final de semana, para você dar uma treinadinha aí. Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Vou mandar isso aqui no grupo de vocês também. Sim, não, não, sim. De boa, né?